Salve, salve, empresários, profissionais e estudantes de contabilidade. Eu sou Gabriel Manes, especialista em marketing, diretor de marketing da Conta Azul e professor da VAI Escola de Habilidades. Estou aqui com o Roger Medic, também especialista em transformação digital e professor da VAI Escola de Habilidades. Estamos com vocês no podcast da Contabilidade Digital. Indo direto ao ponto, Roger, bora. Queria perguntar para você como que você avalia o momento do digital, da transformação digital no Brasil. Bom, legal. Obrigado pela pergunta, né? Obrigado a todos aí que estão escutando. Essa é uma pergunta interessante, né? Ou seja, como que eu vejo o momento digital no Brasil? Inclusive, eu publiquei um livro em 2020 falando, né, sobre transformação digital. E nesse contexto todo da pesquisa do livro, enfim, me deparei com alguns números, né, sobre a questão de maturidade digital, ou seja, como que o Brasil ele tem, qual é o nível de maturidade digital. Então isso vem um pouquinho de encontro, né, a esse contexto. O momento digital, tendo em vista que a gente teve uma pandemia em que acelerou a transformação digital de vários negócios de todos os setores, né, claro que teve esse contexto em que fez com que as empresas que estavam digitais, elas conseguiram ter uma escala mais rápida, né, do seu modelo de negócio, conseguiram surfar um pouco mais essa onda, porém as empresas que estavam mais analógicas, elas sofreram muito, né? E nesse contexto todo, nesse momento de ter que do dia para a noite se tornar um negócio digital, né, fez com que, nós estamos aí em 2022, pandemia 2019, 20, né, 20 ali, ou seja, já se passaram 2 anos. Né, então eu digo que a pandemia fez com que pelo menos, né, a gente tivesse uma aceleração da transformação digital de pelo menos de 3 a 5 anos dos negócios como um todo. Né, esse é um fator bem interessante. Outro ponto interessante é assim, quando a gente vê uma curva de adoção de um produto hoje no mercado, em torno de uns 10 anos, né? Aquela curva de adoção dos adopters, enfim. E o que aconteceu? A pandemia trouxe, né, encurtou esse processo para cerca de 3 meses, então isso deu um baque muito grande. Então, obviamente, as empresas, né, elas acabaram sendo pegas de surpresa, né? Principalmente as empresas que estavam muito analógicas, e fez com que essas empresas elas tivessem que do dia para a noite correr atrás do digital, ou seja, como é que eu vou colocar, né, as pessoas trabalhando no negócio, sendo que eu tenho uma infra toda analógica, ou seja, como é que eu faço isso? Então isso despertou justamente, né, meio que obrigou as empresas a fazerem o seu digital da forma que cada um conseguia fazer naquele momento. Certo. Então isso teve uma tendência, né, de que, ou seja, fez com que a gente visse realmente a nossa dor em termos de maturidade, ou seja, nós temos uma cultura muito analógica no Brasil. Então esse é um ponto, ou seja, quando a gente fala de percentuais, né, entre digitização dos negócios, a digitalização, que é um segundo passo para a transformação digital, nós estamos falando aí que cerca de 80%, 70% das empresas ainda estão ali entre o digitar, digitar, ou seja, a digitização pode ser uma palavra errônea, mas não é justamente isso, ou seja, quando eu digitalizo, né? E a partir disso eu vou para um processo segundo, que é, ou seja, eu transformei o meu processo analógico em digital, porém eu não sou digital ainda, né? Ou seja, eu começo a escanear arquivos, documentos, transformar isso no digital, para que eu consiga agora criar essa mentalidade ao redor de todo o meu negócio. Então isso exigiu que as empresas buscassem profissionais, né? Ou seja, eu preciso buscar porque eu não tenho isso dentro de casa, eu não tenho essa habilidade. Né? E esse é um dos porquês a gente está fazendo justamente esse podcast e do curso que a gente está disponibilizando, né? Para que a gente consiga levar essa literatura digital para os profissionais, né? Para fazer com que a gente ajude, né, com esse programa justamente fazer com que, ok, o que eu preciso fazer? Como que eu vou digitalizar o meu negócio? Porque depois da digitalização vem a transformação digital. Eu não posso querer fazer já a transformação digital direto. Não tenho nem habilidade para isso suficiente, né? Ou seja, o mercado não está tão preparado para isso. Então é esse fato, é esse modelo que eu enxergo. Né? A gente está caminhando para isso, né? Houve uma aceleração, mas a gente tem ainda uma grande parte dos negócios que ainda estão no analógico. Né?
E estar no analógico ou estar no digital, ou seja, não adianta eu ter um site ou ter um aplicativo e eu estar falando que o meu negócio é, sei lá, eu fiz transformação digital. Né? Tem uma jornada bem longa entre você fazer a transformação digital e você estar no digital puramente. Né? Então acho que é um pouquinho disso que eu acabei vendo, né? E que a gente está vendo aí no mercado como um todo. Muito legal. É muito legal estudar esse tema, porque quando você analisa a transformação digital, tem um aspecto que eu acho muito interessante da transformação digital, que é o seguinte: ela está acelerada, mas ela está na velocidade mais lenta que nós viveremos daqui em diante. Perfeito. Ela só vai acelerar, né? E vamos lembrar, né, Roger, que a transformação digital ela está presente em diversas dimensões da nossa vida, né? E há um desafio de você desmistificar a transformação digital para negócios, para empresas. Mas eu acho interessante a gente entender que a transformação digital já faz parte da nossa vida. Perfeito. Concordo com você que a pandemia acelerou bastante, né? Mas vamos pegar alguns exemplos aqui. A gente não liga mais para chamar um táxi, a gente não pega mais uma agenda para procurar um telefone de táxi, a gente já utiliza aplicativos Uber, 99 Táxi. A gente não liga mais para o restaurante para pedir comida, a gente está utilizando um aplicativo para isso. A gente não atende mais telefone, a gente vai se falando por WhatsApp. Então, assim como ela fez parte da nossa vida de uma maneira bastante orgânica, parte do desafio de entender a transformação digital em um negócio é também tentar simplificar esse processo, assim como ele veio fazendo parte da nossa vida organicamente. Nos negócios a gente também pode simplificar um pouco esse processo para que ele não seja uma mudança, uma virada de chave tão dolorosa, né? Que alguns profissionais, empresários entendem que, poxa, então eu preciso trocar a minha equipe. Não, você pode desenvolver a sua equipe, você pode desenvolver as competências que você precisa para aproveitar dos benefícios da transformação digital, que são diversos, né, para o mercado, principalmente para o que a gente está falando aqui, que é o mercado contábil. Sim. E quando a gente fala de transformação digital, traduzindo para números, por exemplo, o pessoal acha que é tecnologia, né? Eu preciso agora ser digital e esse desafio é tecnológico. Eu preciso criar uma plataforma na nuvem, eu preciso ter um aplicativo, né? Todo mundo quer ter o seu aplicativo. E não é bem por aí. Quando a gente fala de percentuais, né? Quando eu falo em transformação digital, por exemplo, a tecnologia, ela representa cerca de 30% na transformação digital de qualquer negócio. Ou seja, 70% é gestão e processo. Então a tecnologia era só um meio, né, para que eu transforme o meu negócio. Então, a partir do momento que eu introduzo o digital no meu modelo de negócio, que até então era analógico, né, o que eu fazia de forma manual, ou que eu ainda utilizo Excel, que eu digito informações, né, ou seja, hoje existem tecnologias como, por exemplo, as APIs, né, justamente para você fazer o quê? Para você tirar esse trabalho repetitivo, né, da pessoa ficar ali digitando números, enfim. Mas você tem ferramentas para fazer isso. Porém, precisa ter as habilidades, né, para que a gente consiga entender que agora eu não preciso mais digitar, mas sim eu vou interpretar essas informações num dashboard, por exemplo, e ali eu vou tomar decisões com base em dados em tempo real. Então isso é uma mudança de paradigma, é gestão e processo. Né? 70% desse contexto é gestão e processo. Aqui você já traz um elemento bem importante da transformação digital aplicada ao mercado de contabilidade, né? Ao ambiente contábil. Então qual que é o grande desafio de ser analógico do mercado de contabilidade? Ele não passa somente por te limitar a clientes que você está mais próximo, mas ele principalmente, uma empresa de contabilidade que não se transformou, ela lida com uma complexidade e com um volume de trabalhos manuais que faz com que essa empresa vá perdendo competitividade no mercado à medida que outras vão se transformando. E vamos traduzir aqui o que é essa transformação digital, né, Roger? Uma contabilidade, vamos entender que a contabilidade é um serviço terceirizado. Micro, pequenas, algumas médias empresas não vão internalizar essa contabilidade, vão ter a contabilidade como um serviço terceiro. E a matéria-prima dessa empresa de contabilidade é a movimentação financeira, é a informação de faturamento, de notas fiscais dessa empresa de contabilidade. E até então, vamos contar aqui 7, 8 anos atrás, o fluxo dessa informação era totalmente manual, dependente de um portador, do motoboy, do malote. Papéis. Né?
E de forma que para você ter os relatórios de contabilidade entregues em tempo, que ele fosse interpretado pelo empreendedor como ferramenta de gestão, isso é muito longo, né? Muito longo. Você ia entregar lá em fevereiro de 2022 o fechamento de 2021 e essa informação é informação do passado, ela vai ajudar muito pouco a tomar melhores decisões em termos de negócio. Então, é muito do que você falou. As tecnologias que existem hoje para automatizar esse fluxo de informação são parte da transformação. Só que eu completo esse ciclo quando eu aproveito da informação disponível e do tempo que eu ganhei para revisar os meus processos de entrega de valor para o meu cliente, para repensar o meu negócio, porque agora e a pandemia acelerou muito isso, né? As empresas de contabilidade que já tinham passado por esse processo de transformação simplesmente mandaram suas equipes para casa e continuaram operando, né? Agora as empresas de contabilidade que tinham aquela dependência do papel, da digitação, dos servidores locais, né? Do físico. Levaram muito mais tempo para se adaptar. E algumas ainda estão, né? E algumas ainda estão, né? Mas para algumas até fez bem porque realmente tirou da inércia aquele movimento que precisava acontecer. Então quando você revisa um modelo de uma empresa de contabilidade já com base nessa transformação digital, você vai ver que uma empresa de contabilidade não precisa atender só os clientes da mesma cidade ou estado, pode atender nível Brasil, pode prestar outros serviços além das entregas de contabilidade, pode vender gestão, pode vender consultoria, né? Então a gente tem um novo universo de possibilidades, onde a gente disrupta, né, o modelo de prestação de serviço de uma empresa de contabilidade, e eu vejo empresas de contabilidade agora colocando contabilidade como consequência da venda de uma orientação mais apurada para as empresas, né? E aí serviços como CFO virtual, BPO financeiro, coisas que a gente não imaginaria se não fosse a transformação digital. E esses serviços não são baseados em tecnologia. A informação que você vai ter do cliente, sim, ela usa da tecnologia, como você falou, é um percentual dessa transformação. Chega de 30% é o meiozinho ali, né? Ou seja, como você transforma esse analógico numa informação digitalizada e você consegue ter ela em tempo real. Muito legal. Então isso te traz produtividade, primeiramente, te traz uma informação em que dependendo você tem uma tendência. Então se eu estou trabalhando dessa forma, ou seja, qual que é a curva de tendência do meu negócio ou do processo que você está analisando dados? Fica mais fácil para você tomar uma decisão, né? Interessante essa questão de tendência. Olha só, o Jeff Bezos ele fala assim, que o líder, né, o gestor de qualquer empresa, qualquer negócio, você tem que, com essa velocidade com que a gente está vivendo hoje, né, de transformação, aceleração dos negócios, a digitalização, o líder ele precisa tomar a decisão com 70% de informação. Porque se ele esperar ter 100% para tomar uma informação, primeiro, ele vai ter uma informação mais completa para tomar a decisão. Porém, ele está lento. Então, olha só, né? Ou seja, isso traz para a gente, ou seja, como é que você toma uma decisão hoje tendo 70% de informação ou 50% de informação? Você tem que estar amparado com ferramentas que te mostram tendências. Olha, se eu continuar assim, eu posso tomar essa decisão, isso aqui vai gerar um cenário X ou Y. Como é que você faz isso analogicamente? Não tem como. Então, por isso que a gente fala da velocidade. Hoje é muito mais importante você ser ágil como negócio, entregar cada vez mais rápido o valor para o cliente, né? E você só vai conseguir fazer isso, né, amparado com tecnologias que são as ferramentas, não o fim. Né? A tecnologia é sempre um meio ali. E aí, Rogério, a gente sabe, né, que quando a gente fala vamos já focar no nosso mercado aqui, fala com um empreendedor contábil. Perfeito. É muito difícil conhecer um empreendedor contábil que diz que não é importante a transformação digital. Ele entende, né? A mentalidade do mercado contábil nesses 8 últimos anos, onde a transformação só vem acelerada, ela realmente mudou. Mas um dos gargalos que eu mais observo nas empresas de contabilidade é você ter isso disseminado e compartilhado entre a equipe. E aí é uma pergunta para você, Roger, quando você analisa o nível de maturidade para o digital dessas equipes, qual que é a tua percepção hoje? Em que nível estão essas equipes e para onde que a gente precisa levá-los? Tá, muito bem. Quando a gente fala de transformação, ou seja, a gente está falando de transformar algo que é manual ou analógico, né, para um modelo digital. Ou seja, como que eu faço isso? Primeiro eu preciso ter habilidades, né? As pessoas, as equipes, os profissionais eles precisam entender como que eu transformo esse analógico num digital. Esse é o primeiro ponto, por isso que
gestão e processos, mudança de mindset, né? Segundo ponto, quais são as ferramentas que eu vou passar a usar para fazer isso? Certo. Então, nuvem, por exemplo, putz, eu faço uma solução hoje papel, né? Pô, como é que eu transporto isso para uma nuvem ou para um ambiente de nuvem em que eu não preciso mais ter essa informação dentro da minha empresa, num servidor local, mas eu levo isso para um ambiente externo? E como que eu disponibilizo essa informação para mais pessoas enxergarem isso em tempo real, por exemplo, ou enxergar da forma digital? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí, obviamente, eu preciso ter essas habilidades. Então, entender como que eu faço isso, quais são as ferramentas, né? Aí a gente entra nesse contexto, ou seja, como que eu transformo o meu negócio, tiro ele dentro da minha empresa, levo ele para uma plataforma de nuvem, né? Eu crio todo um acesso para todos os colaboradores e todos os colaboradores consigam enxergar essa informação de forma digital e entender, né? Porque também não adianta eu gerar o digital, beleza, mas como que eu interpreto, né? Como que eu faço isso? E o digital literacy que a gente fala hoje, ou seja, essa literatura digital é um dos calcanhares de Aquiles que a gente vê hoje nos profissionais, e não só do setor contábil, Sim, enfim, mas em geral. de todos os negócios, né? Você entender como que o digital funciona, porque aí tendo esse entendimento, fica mais fácil você buscar as ferramentas corretas, né? Tá, vou fazer uma reunião, né, online com o meu cliente, ou seja, quais são as ferramentas disponíveis, né? Google Meet, Teams, enfim, N outras ferramentas aí. Pô, eu preciso gravar essa informação. Pô, como é que eu gravo? Como é que eu disponibilizo? Como é que eu compartilho um arquivo na nuvem, por exemplo? Sim. Ou seja, são literaturas digitais que a gente precisa adquirir como profissional, as habilidades, né? Então eu vejo que uma carência muito grande desse conhecimento. Né? Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, né? Trazendo o curso justamente para criar essa infraestrutura de conhecimento e disponibilizar, né, através do curso que a gente está levando para os profissionais. Né? É muito legal isso porque você mostrar o caminho para esses profissionais, para que eles entendam a importância da transformação e mais, assim, eu diria, Roger, que para que eles entendam que não tem volta a esse movimento, né? Eu cansei nos últimos anos que eu estudo a transformação digital dentro do mercado contábil e trabalho numa empresa que desenvolve tecnologia para resolver essa necessidade de você ter o alicerce da tecnologia bem resolvido para a transformação. Durante todo esse período, uma coisa que eu observo muito, que eu venho ouvindo, né, são as notícias, né, de que a profissão do contador vai acabar, que entre as profissões com maior risco de acabarem, a do contador está lá entre as top, né, com 95% de chance de acabar. E aí me perguntam, poxa, será que isso é verdade? Será que eu realmente estou no mercado errado? E o que eu digo é, a profissão do contador digitador, que fica lá com 30 páginas de extrato bancário, uma régua, um marca-texto e a digitação, essa vai acabar. Essa realmente vai acabar. Mas quando a gente olha para outros mercados, por exemplo, no segmento de contabilidade, o mercado norte-americano está alguns anos na nossa frente na questão de transformação digital. Sim. E lá a contabilidade não é obrigatória para as empresas. Olha só. E existem 200 mil empresas de contabilidade. Mais do que no Brasil, que hoje nós temos lá, de acordo com o CFC, 83, 85 mil. Por quê? Porque o contador, depois da transformação digital, conseguiu encontrar esse novo posicionamento de fundamental para uma empresa. Ele saiu do dispensável, de quem fazia só a digitação da informação, do guarda-livros, para um conselheiro estratégico das empresas. Então ele saiu de um dispensável para extremamente necessário, fundamental. Sim. Então esse caminho é o que se o mercado contábil percorrer esse caminho, não tem erro. Perfeito. Não vai acabar com o papel de digitação. Essa função vai acabar. E quando você leva isso para as equipes, traz essa conscientização, eu acho que é o gatilho. Essa conscientização unida a uma capacitação, que é o que a gente está levando aqui através da VAI, é a combinação que vai fazer com que esse profissional se desenvolva para ajudar as empresas a surfarem essa onda da transformação. É bem esse ponto, né? Não só a atividade, né, a profissão do contador está no top 3, como várias outras que a gente conhece. Mas isso acontece desde das transformações, das ondas de inovação que a gente vem vendo, né? Falar de transformação da indústria, por exemplo. Não é que a profissão vai deixar de existir,
ela vai se transformando, todas elas vão se transformando, né? Porém, o trabalho repetitivo tende a ser eliminado, substituído por uma tecnologia. Então, e esse é o contexto, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial vai vir e vai acabar com vários trabalhos. Não, realmente ela vai acabar com o trabalho repetitivo, fazendo com que libere o ser humano, nós, para um trabalho mais criativo. Então, assim, a partir do momento que eu digitalizo algo, que eu automatizo algo, né, todo aquele trabalho que eu faria manual, uma pessoa, duas, ou às vezes 3 ou 10, 15 pessoas ali digitando, quando você digitaliza isso, você ganha um tempo exponencial de produtividade. Esse é o primeiro ganho. Né? Segundo, a partir do momento que eu digitalizei, eu começo a ter um outro tipo de conhecimento. Eu preciso buscar um conhecimento de como que eu interpreto essa informação, esses dados do meu cliente, né, falando em termos de contabilidade, aí entra um pouquinho do americano, né? Eu passo a entender a informação que está sendo mostrada do negócio do meu cliente, porque eu, teoricamente, estou fazendo a contabilidade do negócio do meu cliente. Eu passo a entender melhor do negócio e levar soluções melhores para ele. Questão tributária, enfim, te libera mais tempo para você pensar junto o negócio do cara. Trabalhar mais no estratégico. E você sair da função que hoje você está ali, do trabalho repetitivo, que não agrega valor nenhum, né, se a gente for analisar. Então, a contabilidade, né, falando no modelo de negócio que seguir essa trilha, né, não vai acabar a profissão dele, vai acabar o trabalho de fazer o repetitivo. Né? E, então acho que isso não só contabilidade, todos os negócios aí que fazem, né, que tem uma atividade dentro do seu modelo de negócio de forma tão manual, tende a assumir. Né? E quem não fizer isso vai ficar para trás, ou seja, ele vai ficar não tão competitivo quanto ao concorrente dele que fizer isso. Então, ou você digitaliza, ou você digitaliza. Não tem outra alternativa. Né? E no caso do empresário, ele perde competitividade, ele perde espaço de mercado. E no caso do profissional, ele perde oportunidades, ele daqui a pouco vai ter dificuldade de se colocar. De se recolocar. Se ele não fizer essa transformação também. E Roger, eu gosto muito disso que a gente está falando, eu gosto de abordar isso como um alicerce. Né? Todo negócio contábil precisa resolver esse alicerce da transformação digital ontem. Então é um passo fundamental. Ele entender como eu, empresário, alinho com a minha equipe esse objetivo. Então, estamos aqui falando num momento de, né, não sei quando você vai estar nos ouvindo, né, mas estamos falando num momento de revisar planos para próximo ano. É fundamental você ter esse alicerce muito bem fundamentado para aproveitar outras oportunidades para sua empresa, que aí a gente vai falar depois aqui de marketing e outras oportunidades. Você vai poder tirar o olho da bola para olhar como fazer seu negócio crescer. Né? Todo empresário de contabilidade, por mais que ele tenha lá o desejo de atender bem os seus clientes, orientar no crescimento dos seus clientes, ele como um empresário também tem a necessidade e desejo de adquirir mais clientes, aumentar a sua receita por cliente. A gente fala um pouquinho mais disso. Mas eu queria que você resumisse para a gente, Roger, o que o teu curso vai abordar para ajudar a tirar essas equipes e esses profissionais da inércia para aproveitar o movimento de transformação. Tá certo. Bom, no curso a gente criou toda uma estrutura ali justamente para criar o digital literacy, que é justamente essa literatura digital, ou seja, para que cada profissional consiga entender, ter essa visão como um todo, né? Tendo essa visão das tecnologias, enfim, começa a vir os insights. Né? Ou seja, olha, esse tipo de tecnologia eu posso utilizar para, por exemplo, eliminar um trabalho repetitivo que eu faço hoje de, sei lá, importar ou fazer baixar um arquivo de extrato bancário, por exemplo, e depois importar isso ou ter que digitar. Qual a tecnologia que eu posso usar para fazer isso de forma automática ou automatizar esse processo? Então, esse é um simples exemplo. Né? Então, a gente vai falar de plataformas em nuvem, das ferramentas, né? Ou seja, quais são as plataformas que já tem no mercado disponível, né? Que, de novo, são ferramentas. Ou seja, quais são as ferramentas que eu utilizo, que eu passo a utilizar, né, para mim transformar o meu negócio num modelo analógico para um modelo digital. Né? E isso, existe algumas bases. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa a gente vai falar de computação em nuvem. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois é RPA, ou seja, processo de automatização. Né? Fala um pouquinho das APIs,
né, justamente para quais são as ferramentas de integração entre plataformas diferentes. Então você vai ter alguns sistemas diferentes. Beleza, agora eu quero integrar todos esses caras aqui numa única plataforma, né? Vamos falar de BI, por exemplo, que é uma ferramenta de análise de dados, né, para você criar os teus indicadores, as tuas metas, conseguir interpretar, né? E aí quais são as ferramentas disponíveis? Tem 4 ou 5 tipos que a gente traz ali, né? Power BI, Tableau, né? ClickSense, ou seja, quais são as ferramentas? Então esses são alguns pontos, né? Ferramentas de produtividade, né, para você digitalizar processo, armazenar na nuvem, disponibilizar isso em arquivo digital, né, para que você consiga também, como escritório de contabilidade, ajudar o teu cliente também no processo de digitalização, porque também não adianta você estar digital, mas o teu cliente ainda mandar o arquivo impresso para você digitalizar, não faz sentido. Então é esse movimento também, esse aprendizado que eu passo a ter, né, eu levo para o meu cliente. E ajudo a esse cara também a se transformar. Então isso é valor. Você está ajudando já o teu cliente à transformação digital também, né? E aí começa a bola começa a crescer, digamos assim. E quanto mais digital você estiver, mais mercado você consegue atender, mais clientes você consegue atender. Justamente com a mesma base. Então, quando você está no analógico, né, para que você consiga atender mais, você precisa ter mais gente na tua equipe, né? Agora, quanto mais digital eu passo a estar, mais clientes eu posso atender com a mesma equipe. Perfeito. Ou seja, você fatura mais com menos equipe. Perfeito. Não cresce na mesma proporção, né? Para você adquirir mais clientes, se você está na lógica, eu preciso ter mais pessoas. Mais pessoas é mais custo. Então, a tua margem, teoricamente, não é tão alta. Agora, quando você está digital, a gente começa a falar, né, do custo marginal de zero, né, que é uma das tendências bem interessantes. Quando você cria um modelo de negócio como plataforma, enfim, e você cresce, o teu custo fixo tende a ficar próximo de zero. Né? Então, um exemplo, quanto custa para o Google a gente fazer uma busca? Quanto custa para nós? É quase zero. Por quê? Porque ele tem uma infraestrutura, ele criou um modelo de negócio que o custo dele cresce, aliás, que o custo dele não cresce na forma como ele cresce a abrangência do mercado dele. Muito bom. Então isso faz com que o cara consiga criar novos fluxos de receitas, inclusive com a mesma estrutura que ele tem hoje. Né? Excelente. Então isso é resultado de transformação digital, né? De utilizar as tecnologias. Então assim, não é porque está na moda fazer transformação digital, não. Ou você vai para esse caminho ou você vai ficar para trás. Né? E aí você que é empresário, profissional, estudante de contabilidade, você vai entender isso aqui que o Roger acabou de abordar como o fundamental para você que já está no mercado ou quando estiver inserido no mercado, organizar os seus clientes, conquistar muito mais produtividade, digitalizando os seus processos e com isso atendendo muito melhor os clientes porque você vai ter informação no tempo correto para gerar orientação e usar a contabilidade como uma ferramenta de gestão. Perfeito. Até aqui está redondinho, está bonito. Só que uma empresa de contabilidade não quer ser um bonsai, ela quer crescer. Ela quer crescer. E a gente assim vai como pro todas as próximo nível, empresas. assim né? como todas as empresas, né? A gente vai crescer. E para crescimento, a gente montou aqui também o curso de marketing. E nesse curso de marketing, eu vou apresentar para vocês conceitos básicos de marketing para empresas de contabilidade. Vou falar sobre formas de geração de demanda, então todo o funil de marketing, como eu atraio demanda, como eu gero demanda, como eu converto essa demanda em clientes, como eu monto esse funil de marketing interligado com vendas, como eu monto a minha presença digital, né, como eu preciso estar posicionado como uma empresa de contabilidade para atender os meus clientes. Perfeito. E quais métricas, como um decisor de uma empresa de contabilidade, eu vou acompanhar para medir a performance da minha equipe de marketing de vendas ou dos terceiros que eu tiver contratado de marketing de vendas para fazer esse trabalho. Então, esse é um desafio também, né? É um ou seja, grande como estamos falando de transformação digital, ou seja, mas quais são as metodologias, quais são, né, o que você vem trazer também, né, desse contexto? Conta um pouquinho para nós aí. É exatamente o que a gente precisa primeiro desmistificar. O que é marketing? Né? A gente sempre confunde marketing com o P de promoção, onde a gente foca somente em comunicação. Mas, deixa eu falar, eu falo lá no curso que o empresário de contabilidade ele já faz marketing. Ele não precisa começar a fazer marketing, ele já faz. Porque marketing envolve você definir um produto, definir
um preço para esse produto Perfeito. que gere resultado para o seu negócio. Definir o seu modelo de distribuição, que é a sua praça. E aí, como você vai chegar até o seu mercado, quem é o seu público-alvo ideal com o seu P de promoção. Então, quando você aborda o marketing nos 4 Ps, que é o que a gente vai ver no curso, 4 Ps, né? você consegue direcionar o seu negócio de acordo com o mercado. Né? Uma empresa ela tem que estar voltada a mercado. A mercado. E nesse curso de marketing é isso que a gente vai entender. Então, entendendo os 4 Ps e como eles se relacionam e como eles alicerçam uma estratégia de ir a mercado, nós desenhamos no curso quais são as estratégias de posicionamento digital, como eu utilizo o Google, como eu utilizo o site, como eu utilizo das ferramentas existentes. E eu não vou levar... o objetivo do curso, Rogério, isso é muito importante, não é transformar o empresário, o profissional contábil em um profissional de marketing. Não. Até porque isso é utópico, né? É um shift de carreira, que não é isso que a gente quer provocar. Mas a gente quer que esses profissionais, primeiro, tenham consciência de pensar em mercado e que consigam direcionar as suas equipes ou terceiras, né, ou internas para fazerem esse trabalho gerando resultado para a empresa. Né? Utilizando o digital, né? Utilizando o digital. E, As principalmente, resolvendo o alicerce, que a gente acabou de falar, que é a transformação, que é o ganho da produtividade. Porque, qual que é o erro que eu vejo? Você tem uma máquina eficiente e você coloca mais gasolina nela, você faz marketing, mas sua empresa de contabilidade, você vai adquirir mais clientes em uma empresa de contabilidade que não está eficiente, o motor vai quebrar. Vai quebrar. Você só vai potencializar uma ineficiência e isso vai consumir mais caixa e o fluxo pode não te sustentar lá na frente. Então, por isso que essa sequência de conteúdo que a gente está colocando aqui nos cursos da VAI Escola de Habilidades são tão importantes. Né? Sim, perfeito. Um passo a passo, muito bem estruturado para empresas de contabilidade de alta performance. Roger, tuas falas finais aí para o nosso papo de hoje, as tuas recomendações para quem em breve vai estar conosco aí nos cursos e módulos mais aprofundados. Bom, legal. A estrutura é bastante dinâmica, né? O conteúdo que a gente buscou trazer foi justamente pensado e estruturado, né, para que a gente consiga levar o máximo de valor, né, desse programa como um todo, do curso. E a gente vai falar no nosso, né, na parte do Mindset e Cultura Digital, eu vou trazer justamente aí, então, o contexto de transformação da experiência do cliente, que é o UX, né, quando a gente fala. A questão também de transformação digital dos processos, né, como empresa, então como que eu faço isso dentro do meu negócio, né? E também como um modelo de negócio, que seria o terceiro passo, né? Quando a gente fala de transformação digital. Primeiro eu tenho que pensar, são os 3 pilares, né? Os 3 objetivos. Falar em experiência do cliente, ou seja, como que eu gero uma experiência do cliente melhor, né? Segundo, eu posso trabalhar mais na questão dos processos para mim ganhar vantagem competitiva. Ou um terceiro viés que é justamente, olha, hoje eu faço dessa forma e agora eu vou transformar o meu modelo de negócio, sei lá, daqui a pouco eu vou mudar o meu mercado, vou mudar o meu cliente. Então são os 3 vieses ali, né, que a gente busca trazer para que né, a gente consiga gerar esse valor, né, para quem vai estar fazendo esse curso aqui conosco, né, seja um aluno, seja um gestor de um escritório de contabilidade, seja quem está buscando conhecimento. Ou seja, essas habilidades elas são para a vida, né? Para a vida digital aí, para os negócios do século XXI. Então não é uma coisa estática, né? Só para um foco. Então esse é um pouquinho do que a gente vai trazer aí e vai ser bem interessante. Excelente. E meu recado final aqui é, depois desses últimos 8 anos que eu tenho trabalhado junto ao mercado contábil, eu quero corrigir um negócio que eu falava lá no passado. Há 8 anos eu falava para o mercado de contabilidade: comece a experimentar tecnologia, comece a estudar transformação digital. Mas hoje eu diria, mergulhe de cabeça. Olha aí. Porque não tem mais volta. Não tem mais volta. Em 8 anos a gente pôde observar a força que esse movimento tomou, o resultado que as empresas que se transformaram tiveram, e reforço aqui que é um caminho sem volta, então prepare sua equipe e acelere esse movimento. Perfeito. Até o próximo podcast. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado também e até o próximo. Um abraço.